envolveu várias pessoas, envolveu a Paula, a Nina, o Alex e a Dulce e outros ajudantes que estiveram envolvidos também neste processo. Vale a pena ir ao bar e ver que aquilo está tudo muito bonito, muito agradável. Também para eles, nosso muito obrigado, não é? Nesta manhã, irmãos, eu, depois de refletir, de ponderar sobre o que é que eu iria partilhar com os irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. E este é um texto sobre o qual nós já pregámos tanta vez, mas eu hoje vou procurar fazer uma abordagem ligeiramente diferente. Evangelho de João, capítulo 2. Vocês podem ler no Evangelho de João da Igreja, não é? Está mais moderno, não é? Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe, já não tem vinho. Jesus respondeu, e que temos tu e eu a ver com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ela então disse aos criados de mesa, façam tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus usavam para as suas cerimónias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. Jesus mandou aos criados, encham de água essas vasilhas. Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes, tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimónias para que ele prove. Eles assim fizeram. O mestre de cerimónias provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe. É costume nas bodas servir primeiro o vinho melhor e só depois de os convidados terem bebido bem é que se serve o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora. Deste modo, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais. Assim manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, Deus tem uma maneira muito peculiar, uma maneira muito própria de nos ver e de lidar connosco. Amém? Deus não lida com todos da mesma maneira. Ou seja, Deus não tem uma maquete e usa aquela maquete para todos. Deus lida com cada um de nós de uma forma diferente. Às vezes nós temos uma sensação de desconforto. Penso mesmo que às vezes até temos uma sensação de insegurança. Porque parece-nos, e eu já toquei nisto há pouco aos irmãos, parece-nos que Deus nos abandonou. Quantos aqui já tiveram esta sensação? Levantem lá o braço. Digam a verdade, não tenham problemas. Que eu não estou aqui para marcar faltas a ninguém, não é? A realidade, irmãos, é que a Bíblia respalda este tipo de emoção, este tipo de sentimento, deixem-me pôr entre comas, de abandono, porque Deus de facto não nos abandona. Mas a sensação de que Deus nos abandona, ela acontece. Por exemplo, Jó teve essa sensação. Jó perguntou ao Senhor, nunca desviarás de mim o teu olhar? Ele pergunta. Nunca me deixarás a sós, nem por um instante? E depois ele diz, se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens, porque me tornaste teu alvo. Acaso tornei-me um fardo para ti? São perguntas muito interessantes. Só sobre este versículo dava para falar muito tempo, não é? Não vou ficar preso nele, não é? Mas Jó, ele faz alguns questionamentos a Deus, porque ele está a passar por um momento extremamente complicado, difícil, e ele pergunta mesmo, Deus, fizeste-me o alvo, estás a passar tempo a atirar os teus dardos sobre mim? É o que está aqui escrito, numa linguagem mais natural, não é? Também Davi, homem segundo o coração de Deus, também ele, em determinado momento da vida dele, ele deixa um queixume, que está no Salmo 6, em que ele diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto sem forças. Devolve-me a saúde. É como se Deus lhe tivesse tirado. Devolve-me a saúde porque me sinto abalado. A minha alma está perturbada, Senhor. Até quando terei de esperar por ti? Eu fui ver à Bíblia a mensagem
tem uma linguagem diferente e diz assim: ó Eterno, para de gritar comigo. Não me ponhas mais de castigo. Trata-me bem desta vez, pois estou carente de afeto. Não vês que estou coberto de hematomas, pancadas que doem no corpo e na alma? Ó Eterno, quanto tempo falta para que me des uma folga? Aparta e acaba de vez com esta briga, ó Eterno. Se me amas de facto, então tira-me daqui. Tira-me desta situação. Se nós sabem, uma das necessidades importantes para nós que lemos a palavra de Deus e que estudamos a Bíblia é lermos na Bíblia tudo o que a Bíblia diz. Não é? Porque hoje há uma tentativa de pôr só uma parte da Bíblia. Não é? É natural, os irmãos sabem. Quantos irmãos já sublinharam na Bíblia algum versículo de que não gostam? Levantem lá o braço. De que não gostam? Ninguém. E quantos sublinham aqueles versículos de que gostam muito? Levantem lá o braço. Mas os irmãos sabem, os que nós não gostamos também fazem parte da Bíblia. E o nosso drama é que achamos que só aqueles que sublinhamos, aqueles que são bons, é que fazem parte da Bíblia. Mas não é verdade. Todos fazem parte da Bíblia. Agora, nós precisamos é de os ler no contexto global de toda a palavra. Amém? Os irmãos estão cá? A verdade, irmãos, é que tanto Jó quanto Davi experimentaram o sabor amargo de andar no território do inimigo. É verdade, porque eles passaram por tribulações, dificuldades, e lá no território do inimigo eles esperavam, e o território do inimigo pode ser uma enfermidade, pode ser um problema familiar, pode ser um princípio de uma depressão, ou pode ser uma depressão. Enfim, há tantas coisas que são o território do inimigo, em que nós queremos estalar os dedos e Deus está lá e resolve, e não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Quando caminhamos na rua em tempo de chuva, tendemos por vezes a ficar salpicados. Os irmãos sabem, notem. Quando nós vamos, quando começa a chover e começam a fazer aquelas pocinhas, não é? Às vezes passa um carro e lá vem assim um esguicho, não é? E pelo menos de um lado ou do outro, nós levamos assim uma espécie de mini banho, não é? E até pensamos alguma coisa esquisita acerca do motorista, não é? Que se calhar nem se apercebeu que estava ali a poça da água, não é? A realidade, irmãos, é que quando andamos à chuva, nós salpicamos-nos. Vocês estão cá comigo? Até mesmo quando abrimos o chapéu de chuva, ainda assim nós não evitamos alguns salpicos. Alguns, às vezes, bastantes, não é? Mas estar salpicado não é a mesma coisa que estar molhado, estar mergulhado. Por exemplo, nós vamos... Salpicar é o que a chuva faz. Mergulhar é o que acontece quando nós vamos para a praia. Alguns de nós, não é? Eu sou capaz de ir para a praia, estar 15 dias na praia sem entrar na água. Porque eu não vou à praia por minha causa, eu vou à praia por causa dos outros, não é? Mas quando entro na água, a primeira coisa que eu faço é mergulhar. E quando eu mergulho, então eu fico encharcado. Vocês estão cá? É verdade que eu não mergulho vestido, fico encharcado no corpo, na pele, não é? Mergulhar é estar submerso na água. É quando pisamos, ouçam o que eu vou dizer, é quando pisamos território do inimigo, através das lutas, tribulações e crises, que percebemos a diferença entre estar molhado e mergulhado em Deus. Vocês estão-me a acompanhar? Olha, deixem-me pôr assim numa linguagem mais simples. Eu posso vir à igreja permanentemente e estar molhado por Deus, mas não estar mergulhado em Deus. Vocês estão cá? E o que é determinante na nossa vida não é estarmos molhados em Deus, é estarmos mergulhados em Deus. Porque quando nós estamos mergulhados em Deus, é toda a plenitude dele que domina na nossa vida. Quando nós estamos molhados, nós molhamos-nos pontualmente, molhamos-nos parcialmente, molhamos-nos em parte, molhamos-nos momentaneamente. Mas quando nós estamos mergulhados, nós estamos sempre, permanentemente molhados, ensopados dele. Não sei se posso arranjar uma palavra melhor. Quando a comunhão com Deus é superficial,
as nossas crises são sobredimensionadas. Ou seja, quando nós temos uma relação com Deus, mas não é uma relação profunda com Deus, quando as crises vêm, elas atingem uma dimensão para a nossa vida que não é necessariamente a mesma dimensão quando nós estamos profundamente mergulhados em Deus. Deixem-me dar um exemplo aos irmãos. Eu já citei Jó, mas deixem-me dar-vos um exemplo. Os amigos de Jó, os irmãos sabem, na crise que Jó passou, os amigos vieram ter com ele. E se os irmãos lerem o livro de Jó, os irmãos vão encontrar inúmeras questões que os amigos levantaram a Jó. Eles acusaram-no de um monte de coisas. Porque eles tinham uma visão de Deus completamente desfocada da realidade de Deus. Porque eles conheciam o Deus apenas justiceiro, o Deus vingativo, o Deus castigador, mas não conheciam o Deus de amor. É por isso que eles acusam Jó. Que pecado tu cometeste, que coisa tão má tu fizeste, isto não te veio por acaso, eles estão lá a acusar. Então isto quer dizer que os amigos de Jó tinham uma compreensão superficial, salpicada de Deus. No entanto, Jó, apesar de todas as dificuldades que estava a passar, ele ainda assim, porque ele levanta aqueles questionamentos todos, mas mais à frente ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive. Jó está a viver toda aquela carga de circunstâncias difíceis na vida dele. Ele levanta questionamentos, mas ele não fica preso nos questionamentos. Nem se deixa dominar pelos aspectos negativos das suas perguntas. Porque a maior afirmação de Jó não está nas perguntas que ele faz. Está na declaração que ele faz. Eu sei. Eu sei. Porque quando nós estamos mergulhados em Deus, nós sabemos. Amém? Vocês estão cá comigo? Quando nós nos mergulhamos nele, quando a nossa relação com ele não é teórica, quando a nossa relação com ele não é apenas filosófica, é uma relação de facto, quando nós o conhecemos, quando nós conhecemos a profundidade do seu amor para connosco, ao ponto de dar o seu Filho por nós, então nós sabemos que no meio das circunstâncias que nós estamos a viver, o nosso Redentor vive. Amém? Ele vive. Amém? Ouçam. Saúl e seus soldados, inclusive os irmãos de Davi, eles tinham uma comunhão superficial, salpicada com Deus. Afinal, eles eram o povo de Deus, ou não? Saúl e os companheiros dele eram ou não eram o povo de Deus? Ele era ou não era o rei que Deus colocou lá? É verdade que Deus o colocou por escolha do povo. Mas Deus colocou lá Saúl. Eles queriam o rei e Deus deu-lhes Saúl. Ouçam. Saúl e os seus soldados, inclusive os irmãos de Davi, eles tinham uma comunhão superficial, salpicada com Deus. Por isso a visão que eles tinham de Golias era bem diferente da visão de Davi. Porquê? Porque Davi, o salmista, ele não tinha uma relação salpicada de Deus. Ele vivia mergulhado em Deus. Amém? Amém? Nem mesmo as ameaças do gigante conseguiram perturbar a fé de Davi. Afinal, irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi não era um super-homem. Davi era um homem como os outros homens, era um jovem como os outros jovens. Nós temos uma tendência para espiritualizar as coisas e criar super seres. Davi não era um super, Davi era um homem normal. Encontramos Davi nos seus lamentos, Davi nos seus abatimentos, mas também encontramos Davi a declarar a sua confiança inegável em Deus através dos seus atos, através das suas ações. Ele viu o mesmo que os seus irmãos viram, ele viu o mesmo que o rei Saúl viu. A diferença entre Davi e eles, todos eram um povo de Deus, só que uns eram salpicados e outro era encharcado, era mergulhado. E porque era mergulhado, quando ele olhou para o gigante, ele não temeu. Porque ele sabia que o Deus de quem ele era e a quem ele servia era maior do que o gigante. Amém? Vocês estão cá? Então, irmãos, apenas os que estão mergulhados em Deus conseguem vencer os gigantes. Diga lá ao irmão que está ao seu lado. Diga lá, irmão, eu quero que saiba que apenas os que estão mergulhados em Deus conseguem vencer os gigantes. Estar mergulhado em Deus não é uma simples opção para pessoas
mais espirituais. Nós até temos a tendência, quando encontramos uma pessoa mais espiritual, a chamá-la de beata, não é? Como se ser uma pessoa espiritual fosse um defeito. O defeito está no desequilíbrio. Está no desequilíbrio. Estar mergulhado em Deus, irmãos, é a única forma de caminharmos hoje, amanhã e depois, sem sermos derrotados. Vocês estão cá comigo ou não estão? Vocês podem dizer amém. Se concordam. Se não concordam, podem dizer para eu me calar, que eu calmo, não é? Logo vejo, não é? Ouçam, estar mergulhado em Deus é a única forma de caminharmos hoje, amanhã e depois, sem sermos derrotados. Quem deseja vencer, precisa tomar a decisão de mergulhar nas coisas de Deus. Deixem-me perguntar aqui, agora, vamos ser francos, quantos aqui nesta sala querem ser vencedores? Levantem lá o braço. Bem, eu vou pôr de outra forma. Quantos aqui querem ser derrotados? Levantem lá o braço. Ninguém quer. Todos querem ser vencedores. Mas, irmãos, para sermos vencedores, nós temos que mergulhar em Deus. Temos que nos entregar a Ele incondicionalmente. Temos que nos render a Ele sem reservas. Amém? Temos que confiar nele. Mesmo naqueles momentos, como Jó fala e como o salmista fala, em que parece que Deus se esqueceu de nós. Temos que confiar. Porque quando nós estamos mergulhados nele, sabemos que Ele pode tardar, mas Ele vai chegar. Amém? A sua vitória é uma promessa para a nossa vida. Amém? Quando nós estamos a celebrar os 50 anos da igreja, nós celebramos o seu passado. Amém? Amém? Estamos a celebrar os 50 anos, não é os próximos. Estamos a celebrar os 50 anos. Estamos a celebrar o que a igreja foi até esta altura. Amém? Quando celebramos os 50 anos da igreja, celebramos o seu passado, mas perspectivamos o futuro da igreja, ouçam, que pode ser muito melhor do que o seu passado. Amém? Há uma tendência entre nós para pensar que com o passar dos anos temos tendência a institucionalizarmos e a tornarmos uma espécie de mausoléu. Mas isso não é uma necessidade. Porque se nós vivermos no propósito de nos renovarmos permanentemente em Deus, sendo encharcados por eles, nós não temos que ficar presos ao dia de ontem. Amém? Louvamos a Deus pelo que aconteceu no passado, as coisas boas e negativas que aconteceram. Dizemos, Senhor, obrigado porque Tu cuidaste, porque Tu nos abençoaste, mas porque nós continuamos contigo, porque queremos viver na dependência do Teu Espírito, porque queremos ser encharcados pelo rio que flui de Ti. Deus, sabemos que coisas grandes e maiores irão acontecer no nosso meio. Porque o futuro da igreja só não será melhor se nós não formos melhores. Amém? E a minha pergunta é, quem aqui quer ser melhor? Levante lá o braço. Então, se quer ser melhor, tem que investir. Amém? Se todos aceitarmos o desafio de vivermos mergulhados em Deus, coisas maravilhosas iremos ver. Uma igreja, um povo comprometido com os projetos de Deus, não se curva nem diante dos pequenos nem dos grandes desafios, sejam eles quais forem. Podemos fazer tudo o que desejarmos, desde que a nossa vida esteja centrada, mergulhada em Deus. E este é o desafio que o Espírito Santo coloca diante de nós. Irmãos, celebramos 50 anos. Acabou. Não adianta falar mais dos 50 anos que vieram até aqui. Adianta é nós pensarmos, Deus, o que é que eu quero para a minha igreja daqui para a frente? Até onde é que a minha igreja pode contar comigo? Até onde eu estou disposto a dar-me e a doar-me na minha relação contigo para que, movido pelo teu Espírito, eu me possa dar mais à igreja. Porque, irmãos, nenhum de nós dá à igreja na nossa carne. Ou o Espírito de Deus move o nosso coração, ou nós não fazemos nada. Porque quem faz, faz porque o Espírito constrange. Amém? Irmãos, a igreja não é uma empresa. Hoje fala-se muito, e eu tenho lido alguns livros em que vêm aí os experts. Toda a gente resolve a vida da igreja como se administra uma empresa. A igreja não é uma empresa, irmãos.
A igreja não é uma empresa. A igreja é o corpo do Cristo vivo. Amém? Ela é orgânica. Mais do que organismo, ela é orgânica. Ela alimenta-se a si própria. Ela dinamiza-se a si própria. Mas isso acontece apenas pela ação soberana do Espírito Santo operando em nós. O que é que acontece na vida de uma pessoa mergulhada em Deus? Nós sabemos, irmãos, que Jesus é o rio de Deus para implantar o reino dos céus na terra. Amém? Dele fluem rios de água viva. Ele disse, o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios. Rios a fluir dentro de nós encharcam-nos. É ou não? O problema é que nós não deixamos que os rios fluam. Nós deixamos-nos salpicar, mas não deixamos que os rios fluam. Mas ele disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Agora, irmãos, esse rio nasce no coração do Pai. Este rio que vem de Jesus, ele nasce no coração do Pai. O Senhor Jesus disse, Jesus deu-lhes esta resposta, eu vos digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz e o Filho também faz. Noutras palavras, Jesus está a dizer, eu estou mergulhado no Pai. Eu estou mergulhado no Pai. E porque eu estou mergulhado no Pai, eu só faço o que o Pai quer. E nós lá mais à frente vamos perceber o porquê isto tudo, não é? Porque eu estou mergulhado no Pai, eu ajo de acordo com a vontade do Pai. Eu faço o que o Pai quer, quando o Pai quer. Amém? Quem está mergulhado em Deus não faz o que quer. Ouçam. Quem está mergulhado em Deus não faz o que quer, nem o que os outros querem. Faz o que sabe que Deus quer. Amém? Isto não é fácil. Os irmãos não imaginam as pressões que muitas vezes acontecem. Pressões daqui, pressões dali. Se nós não oramos, não buscamos de Deus, não sabemos qual é a vontade de Deus, isto é uma confusão terrível. Mas quem está mergulhado em Deus não faz o que os outros querem, nem faz o que Ele quer. Faz o que sabe que Deus, o Pai, quer. Amém? Diga lá ao irmão que está ao seu lado. Diga lá. Quem está mergulhado em Deus não faz o que quer, nem faz o que os outros querem. Só faz o que sabe que Deus quer. Aleluia. Amém? Vamos ver uma destas cenas nas bodas de Caná. Por isso é que eu li João capítulo 2. Jesus, os discípulos e a mãe estão numa festa. Uma festa de casamento que ocorre em Caná da Galileia. O vinho acaba. A festa corre o perigo de terminar em humilhação para os noivos. Não é? E neste interim, a mãe de Jesus aproxima-se dele e faz uma observação. E a observação que ela faz é: acabou o vinho. Eles não têm vinho. A resposta de Jesus tem um sentido importante e singular dentro deste projeto de estar mergulhado em Deus. Lembra-se que eu estou a falar de estarmos salpicados ou mergulhados em Deus. Não é? Jesus respondeu-lhe que temos nós em comum, mulher. Ouçam, ainda não chegou a minha hora. Vocês ouviram? Vamos pensar por um instante. Imagine que você está num casamento e que de repente acaba o vinho e alguém vem ter consigo e diz: acabou o vinho. O que é que você iria dizer? O que é que eu tenho a ver com isso? Não, ouça. O que é que iríamos dizer? O que é que eu tenho a ver com isso? Não, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um convidado. A mim convidaram-me para estar cá. Ninguém me pediu para tratar da logística, da organização, de coisa nenhuma. Esse não é um problema meu. Era ou não era? Ou sou só eu que sou assim, duro de coração? Não, o problema não é meu. Eu sou um convidado. É óbvio que se acabou o vinho, eu posso ver outra coisa qualquer, mas não fica bem.
Não fica bem para mim não há problema nenhum, mas não fica bem para os noivos. A festa fica maculada. Como é que Jesus respondeu à informação da sua mãe? Ele é um convidado. Jesus é um convidado. E de repente a mãe chega ao pé e diz assim: acabou o vinho. Mas Jesus responde à informação da sua mãe: que temos nós em comum, mulher? Ele voltou-se para a sua própria mãe e na realidade ele diz que não tem nada em comum com ela. E isto de facto não nos parece uma resposta muito razoável. É uma resposta estranha esta de Jesus. Mas tem uma razão de ser, irmãos. Tem uma razão de ser. A razão de ser é que Jesus estava a dizer a Maria, sua mãe, e aos discípulos que ele não se deixava impressionar, nem pressionar pelas circunstâncias. Porque ele só fazia o que o Pai queria. Quando Maria vai ter com ele, Maria sabia, irmãos, que ele podia fazer alguma coisa. Mas Jesus, quando diz: ainda não chegou a minha hora, o que é isso? O que é que tu queres? O que é que eu tenho a ver contigo? Nós não temos nada em comum. Tu estás a sentir-te pressionada pela situação em que os noivos estão. Mas eu não me deixo impressionar pelas circunstâncias. Porque eu ajo na altura em que o meu Pai determinar que eu devo agir. E quando eu estava a meditar na palavra e a pensar nisto, eu estava a dizer: Senhor, ajuda-nos a viver nesta dimensão. De não nos deixarmos pressionar pelas circunstâncias. Nem pelas pessoas. Mas a vivermos na dependência, encharcados de Deus, para sabermos qual é o momento certo de nós agirmos. Ele não se deixava influenciar pelas circunstâncias. Ele estava mergulhado em Deus. Ninguém poderia reivindicar a autoridade sobre ele. E a seguir ele diz: ainda não chegou a minha hora. Mas Maria não parou. Maria vira-se para os discípulos, para os serventes que ele estava e disse: façam tudo o que ele vos disser. Porque lá no íntimo de Maria, o mesmo Espírito que testificou com ela que ela iria conceber e dar à luz um filho, o mesmo Espírito testificou com ela: a hora dele está a chegar. É por isso que ela diz aos discípulos, aos serventes: façam tudo o que ele vos mandar. E no momento a seguir, quando Jesus recebe do Pai a direção, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Ele diz: encham as vasilhas de água. É interessante, algumas vezes nós vemos Jesus a dizer uma coisa, mas no momento a seguir, ele a fazer, não está a fazer outra coisa. Ele está a fazer, mas a fazer discretamente. Por exemplo, os discípulos um dia disseram-lhe a ele: olha, é a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, das palhoças, em Jerusalém, vamos subir a Jerusalém. E ele disse: não vou, não é hora de eu ir para Jerusalém. E diz que os discípulos foram. Mas no texto diz que depois de eles terem ido, o Senhor Jesus decidiu ir também. Em oculto, em secreto. Porque ele não queria expor-se. Ele não queria evidenciar-se. Ele queria fazer as coisas humildemente. Ele sabia que haveria um momento em que ele teria que se revelar em toda a sua plenitude. Mas esse seria o momento em que o Pai iria determinar e não o momento que ele acharia. É por isso que ele vai. Ele foi a Jerusalém sem os discípulos saberem, porque ele foi e ninguém o viu lá em Jerusalém. João capítulo 7, versículos 1 a 10. Jesus recusa a proposta dos seus irmãos e depois acaba por ir. No caso do relato da morte de Lázaro, quando ele recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido, Lázaro estava mal, não tinha morrido, estava mal, Lázaro estava mal, ele disse aos discípulos: vamos ficar por aqui ainda um tempo. Porque ele sabia, mas deixem-me dizer, se Jesus tem descido a Jerusalém, ele poderia ter evitado que Lázaro morresse. Podia ou não podia? Podia, pois claro que podia. Mas ele decidiu não ir. Porquê? Porque na direção de Deus não era o tempo dele ir a Jerusalém. E ele ficou, disse: importa ficarmos ainda na Judeia por algum tempo. E depois deles ficarem passados alguns dias, 2 dias, ele diz: vamos agora descer a Jerusalém. E eles vêm. E quando chegam a Jerusalém, Lázaro tinha morrido há 4 dias. E os 4 dias na Bíblia não estão lá por acaso, irmãos. É que na cultura judaica, segundo o código mosaico,
Era possível uma pessoa ressuscitar até ao terceiro dia. Mas passado o terceiro dia, era impossível ressuscitar. Jesus chega no quarto dia. Porque ele chega para quê? Para manifestar a glória do Pai. E aqui, irmãos, na história, eu não quero perder aqui, mas aqui há uma passagem que nós tratamos muito mal, que é acerca de Marta. Nós temos uma tendência tremenda a evidenciar Maria, Maria, Maria. Tudo bem, irmãos, Maria tem o lugar, o Senhor Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Está lá escrito. Mas, irmãos, lembrem-se que foi para Marta que Jesus disse: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque foi Marta quem foi ter com ele. Foi Marta que lhe saiu ao encontro. Marta era uma mulher expedita, pronta. E depois de Lázaro ter ressuscitado, Jesus disse: Marta, eu disse, se tu cresces, tu verias a glória de Deus. Amém. Agora, porquê é que Jesus só vem naquela altura? Porque Jesus não andava sob a pressão das circunstâncias. Ele andava sob a direção do Pai. Porque ele era encharcado, mergulhado no Pai. Amém? Amém? Então, ao agir como agiu, o Senhor Jesus deixa-nos 3 lições. 3 lições. Em primeiro lugar, quem está mergulhado em Deus não se deixa dirigir pelas pressões humanas, mesmo quando são justificadas. Porque há circunstâncias que vêm à nossa vida que são dolorosas, irmãos. O caso de Jó, o caso de Davi e o caso de alguns de nós que temos passado por situações que são complicadas. E nós não podemos negar o facto de estarmos debaixo de uma situação muito complicada. Mas quando estamos mergulhados em Deus, mesmo tendo a consciência de que a situação que estamos a viver é complicada, nós temos a nossa vida colocada nas mãos de um Deus que é maior do que as circunstâncias da nossa vida. Amém. É por isso que eu acredito na igreja, irmãos. Eu acredito na igreja. E eu acredito na igreja de Benfica. Porque esta é uma igreja cujo propósito não é evidenciar homens, não é evidenciar pessoas. O propósito desta igreja é levantar bem alta a bandeira do Senhor Jesus. Amém? É Ele que nós queremos honrar, é Ele que nós queremos glorificar. E enquanto nós vivermos neste propósito de o levantar a Ele bem alto, a igreja vai continuar. Amém? Porque Ele cuida da sua igreja. Amém? Então, em primeiro lugar, quem está mergulhado em Deus não se deixa dirigir pelas pressões humanas, mesmo quando são justificadas. Foi o caso do pedido da sua mãe. A pressão era justificada, o vinho acabou. E havia uma razão para a mãe clamar. Foi a mesma situação das irmãs de Lázaro. Lázaro estava enfermo, aquele que tu amas está doente. Havia uma justificação, havia um apelo pesado, forte, para a ação dele de imediato. Ainda assim, Jesus recusou-se a atendê-los de imediato. E esta expressão de imediato é importante. Jesus atendeu-os, mas não quando eles queriam. Estão cá. Porque, irmãos, Deus vê mais do que nós vimos. Deus sabe mais do que nós sabemos. E Deus ama-nos mais do que nós nos amamos. Ainda assim, Jesus recusou-se a atendê-los de imediato. Para mostrar que as pressões de fora não devem governar os nossos atos. Mas devemos tomar as atitudes na nossa comunhão com Deus. Amém? Na nossa comunhão com Deus e na direção de Deus. A pressão é má conselheira. Vocês estão cá comigo? A pressão é má conselheira. É bom nós ficarmos na dependência de Deus e ouvirmos de Deus. Amém? Em segundo lugar, quem está mergulhado em Deus não se preocupa com sensacionalismo. Quem está mergulhado em Deus não se preocupa com sensacionalismo. É interessante, irmãos, notar que o milagre operado nas bodas de Caná da Galileia foi realizado discretamente. Vocês estão cá? O Senhor Jesus não chamou os convidados todos para assistirem ao milagre. Não. Discretamente. O milagre foi notado apenas quando o encarregado, o mestre-sala, provou a água que se transformara em vinho. Ou seja, o Senhor Jesus diz àqueles homens: encham as vasilhas de água, 6 vasilhas, e eles enchem-na de água. O Senhor Jesus não fez nada. Leia o texto. Depois deles encherem de água,
O Senhor Jesus disse, agora levem ao mestre de sala para provar. Parece uma coisa absurda. Porque o Senhor Jesus não fez nenhuma oração. O Senhor Jesus não fez nenhuma declaração. O Senhor Jesus não empeçou a sua voz dizendo, ó Pai, agora estou aqui, chegou a minha hora, opera o meu... Não, nada disso. Porquê? Porque o Senhor Jesus não precisava de fazer esse tipo de oração, porque ele vivia mergulhado no Pai. A minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comer e beber para ele era a intimidade dele com o Pai. E ele pega e diz, agora que já está cheio, tá, então leve ao mestre de sala para provar. Aqueles criados até podem ter ficado impressionados. Vamos levar água ao mestre de sala para provar. E eles pegaram na água e foram ao mestre de sala para que o mestre de sala provasse. Não disseram nada. E diz que quando o mestre de sala provou a água, ele não chamou Jesus. Ele chamou o noivo. Porque ele não sabia que tinha sido Jesus a fazer aquilo. Porque Jesus não estava à procura de glória. Jesus estava à procura de fazer a vontade do Pai. E, irmãos, deixem-me dizer, eu pessoalmente, isto é uma à parte, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade com aquelas pessoas que passam a vida a falar dos milagres que Deus operou através delas. Porque o Senhor Jesus, quando operava milagres, dizia, vai, mostra-te ao sacerdote e não digas mais nada a ninguém. Vocês estão cá? Eu não estou a dizer que acho que eles não podem. Não, a mim causa-me alguma estranheza esse sensacionalismo do milagre. Porque os milagres não é para nos glorificar a nós, é para glorificar a pessoa bendita de Deus através da obra do Senhor Jesus Cristo. O milagre não é para honrar o homem, para glorificar o homem. Porque aqui o Senhor Jesus passou ao lado. Porque de repente o mestre de sala chama o noivo e diz, olha, eu não estou a perceber. Toda a gente dá primeiro o vinho bom, porque depois das pessoas terem bebido um bocadinho já perderam a noção da qualidade, e depois traz o que não presta. Mas tu fizeste ao contrário, tu guardaste o melhor para o fim. Porque, irmãos, quando Jesus faz, Ele faz o melhor. Porque o melhor, irmãos, o melhor é nós agirmos na vontade do Pai. Amém. Quando nós agimos na vontade do Pai, tudo vai acontecer perfeito. Amém. O encarregado não sabia quem tinha feito, o que é que tinha acontecido. Não houve nenhuma menção a Jesus. Quem está mergulhado em Deus opera naturalmente sinais, milagres, prodígios, maravilhas, sem se preocupar em ser visto ou reconhecido. Ouçam, só precisa fazer barulho quem busca a glória para si. Mas que o Senhor nos perdoe, irmãos. Porque se o Senhor não fizer, em vão trabalho os fazem. E em terceiro lugar, e eu vou terminar, em terceiro lugar, quem está mergulhado em Deus sempre tem matéria-prima para operar milagres. Amém? Operar no sentido de nós oramos, mas quem faz o milagre é Deus, não é? Eu oro pelos enfermos, eu posso orar, eu não sou eu, é nós. Porque, irmãos, é uma das doutrinas que nós precisamos de recuperar, é a do sacerdócio do corpo. Porque nós somos sacerdócio real. É verdade que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus deu esses, mas o sacerdócio é do corpo. O apóstolo Pedro diz que todos nós somos sacerdócio real. Então, se somos sacerdócio real, orar pelos enfermos cabe a todos nós. Amém. Libertar os oprimidos cabe a todos nós. Orar. Mas para nós fazermos isso, precisamos de viver mergulhados em Deus. Amém? Mergulhados em Deus. E a igreja faz. A igreja opera. Então, lá em João, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, estavam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas, cerca de 100 litros. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até cima. Amém? O Senhor Jesus mandou encher. O princípio é, eles obedeceram, os serviçais obedeceram, e porque eles obedeceram, o milagre aconteceu. E quando nós obedecemos, o milagre acontece. Amém? O milagre é potencial. Amém? Agora a pergunta é, de onde é que os serviçais tiraram a água?
Havia ali 6 vasilhas, 6 talhas, 6 vasos. De onde é que os serviçais tiraram a água? De uma 7ª vasilha. Por acaso se diz fonte. Amém? Eles tiraram a água, ou seja, havia uma vasilha onde a água não se esgotava. Estão cá? Como os potes estavam vazios, essa água, para eles encherem os potes, foi tirada de uma fonte que corria naturalmente. E essa fonte é algumas vezes chamada, pelos teólogos, de a 7ª vasilha. Essa vasilha não continha água estagnada, era uma vasilha saudável. Irmãos, essa 7ª vasilha está descrita nas palavras de Jesus. Em João capítulo 4, versículos 13 e 14. Quando Jesus diz àquela mulher, dá-me de beber, e ela ficou escandalizada, Jesus diz, se tu soubesses quem te pede, tu me pedirias a mim. Porque eu sou a fonte, a 7ª vasilha, cuja água não esgota, cuja água não se estraga. Porque ele disse, quem beber desta água, do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, essa 7ª vasilha é representada por todos os que estão mergulhados em Deus. Amém? Quando nós estamos mergulhados em Deus, o que é que nós fazemos? Nós refrescamos os que estão à nossa volta. Quando nós encontramos alguém que está a ficar seco espiritualmente, nós tentamos enchê-lo. Amém? Partilhamos, oramos, abençoamos, dizemos palavras, estimulamos a pessoa. Porquê? Porque nós somos a 7ª fonte. A fonte onde a água não seca. Porquê? Porque nós estamos mergulhados em Deus. E mergulhados nele, a água está sempre em plenitude sobre a nossa vida. Agora a pergunta é, que tipo de vasilha sou eu? Que tipo de vasilha é você? Será que a nossa vida ainda continua como os 6 potes vazios? E, irmãos, quando nós estamos a preparar-nos para entrar nos próximos 50 anos, se o Senhor Jesus não vier antes, é bom nós determinarmos que tipo de vasilha eu quero ser. Uma vasilha vazia? Uma vasilha meia? Ou uma vasilha cheia? Uma vasilha plena? Que tipo de vasilha sou eu? É uma pergunta que nós devemos fazer cada um a si próprio. Que tipo de vasilha sou eu? Que tipo de vasilha eu quero ser? Que tipo de vasilha os irmãos querem ser? Eu quero ser uma vasilha cheia. Eu sei que isso tem um preço. Tem um preço. Mas eu quero ser. Eu não quero estar aqui apenas para ir entretendo. Eu quero estar para estar conectado com o Pai e para agir na vontade do Pai. Amém? E você? Quantos aqui querem ser vasilhas plenas? Fiquem de pé. Eu vou pedir aos músicos para subir. Mantenham-se de pé. É importante sabermos que qualquer um de nós pode ser a 7ª vasilha. Qualquer um de nós pode ser uma fonte de vida, de alegria, de abundância. Qualquer um de nós pode ser uma fonte que jorra, não com água comum, mas com uma água que se transforma em vinho, o vinho da alegria para quem dela beber. Eu quero ser a 7ª fonte. Eu quero que de mim fluam águas vivas. Amém. E eu quero ser um canal de bênção. Nós vamos levantar as mãos para o céu. Faça a oração, irmão. Diga ao Senhor, Senhor, nesta manhã, quando nós estamos...